Se você gosta de Crepúsculo assim como eu, por favor, fica nesse vídeo até o final, que com certeza você vai tirar uma indicação que você vai amar. Oi, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao Colecionando Planetas. E eu vim toda arrumada assim pra falar de Crepúsculo, porque se você é novo aqui, você ainda não sabe, mas eu sou muito fã de Crepúsculo, do tipo, eu fui assistir a reexibição no cinema, eu tenho várias versões do mesmo livro do Crepúsculo, eu sou... Nossa, eu sei tudo que tem ali na história. Eu era aquela pessoa que participava de grupo que ganhava, tipo, capa de Facebook personalizada de Crepúsculo, coisas assim, pra vocês terem uma noção. E eu já li todos os livros, menos Morte e Vida, porque esse eu me recuso. E mesmo sendo fã, eu tenho assim, eu tenho um senso e eu me recuso a ler esse livro. Mas eu resolvi trazer pra vocês livros que passam a mesma vibe de Crepúsculo, caso vocês, assim como eu, também gostem de, às vezes, revisitar aquele sentimentozinho de nostalgia que Crepúsculo traz, mas sem reler a história. Eu adoro reler a história, mas tem muita gente que não gosta de reler, então eu trouxe algumas opções pra vocês. Eu já reli o livro algumas vezes, gente, sério, ele tá todo riscado. Mas vamos lá. E a primeira indicação é o livro 16 Ruas. Eu não tenho 16, só o 17, que é a continuação. Mas a gente tem um protagonista masculino nesse livro, que é o Ethan. E o Ethan, ele tá sonhando com uma garota e ela meio que tá precisando ser salva nesse sonho e ele nunca consegue. Mas passado alguns dias, ele volta pra escola e adivinha, a garota está na escola. E ele começa a investigar quem ela é, por que ela é tão diferente, o que tá acontecendo. Ele vai acumulando assim as respostas pra descobrir todo um mundo novo que tá ali debaixo dos olhos dele e, na verdade, de toda a cidade, mas pouca gente sabe. E é muito legal, assim, porque o ser místico nesse livro é a menina e não ele. Então eu acho que isso é uma quebra, né, que a gente costuma sempre ver o cara que é maravilhoso, que é o... Enfim, e nesse caso não, é ela, então eu acho isso bem legal nesse livro. Ele, apesar de ter todos os defeitos de um livro de ficção adolescente, né, a gente sabe, não se pode esperar que adolescentes ajam como adultos, porque eles são adolescentes. Inclusive, hoje em dia, muitos adultos agem como adolescentes também e as pessoas passam pano. Então, não adianta a gente vir aqui cobrar um posicionamento desses, em uma mentalidade desses adolescentes. Então... tem muito drama, assim, romântico, tem bastante coisa nesse sentido. É bem parecido com Crepúsculo nesse ponto também. Então, se você gostou, eu acho que provavelmente você vai gostar dessa série, é muito boa. Eu esperava um tiquinho mais do livro final, mas mesmo assim foi uma experiência incrível. Toda a leitura dessa série aqui foi muito boa. A próxima é uma série que eu tenho os 2 livros seguintes, né, uma trilogia, aliás, e eu não tenho o primeiro, que é a série Coven. O primeiro é o Livro das Sombras, o segundo é O Círculo e o terceiro é a Bruxa de Sangue. Como podemos ver, ele fala de bruxos. Esse aqui também fala de bruxos, então assim, muitos desses livros aqui são sobre bruxos, mas esse livro aqui, ele tem muita vibe de Crepúsculo, porque é justamente aquela coisa do menino, como eu falei pra vocês, que esse aqui é diferente. Esse aqui é um menino misterioso que chega e que ele quer implantar um coven lá na cidade, então fica todo mundo, meu Deus, algumas pessoas têm preconceito e alguns jovens resolvem aderir, né, tipo, por curiosidade, eles resolvem ir e tudo mais. E eles vão explicar um pouquinho sobre a Wicca, porque é a vertente que eles seguem, mas essa menina, ela percebe que ela tem algumas coisinhas a mais dentro da bruxaria, que ela é um pouquinho mais forte que os outros, então ela começa a chamar um pouquinho mais de atenção desse garoto, e aí a gente vai ter também uma rivalidade, porque a amiga dela tá apaixonada por ele, segundo ela diz, né, foi super rápida essa paixão, assim, ela já se diz loucamente apaixonada. Na verdade, quase todas as meninas do colégio estão apaixonadas por ele, porque ele é bonitão. Mas ela chama a atenção justamente por essa força, só que ela não faz de propósito, só acontece. E as meninas acham que ela tá fazendo de propósito, forçando e coisas assim. E nisso ela vai se descobrir um pouco mais sobre ela mesma, ela vai descobrir coisas sobre o passado dela, sobre a força dela e sobre por que isso tá acontecendo, né, desse poder, dessas coisas. E ao mesmo tempo ela vai perceber que
nem todo mundo ali tá sendo verdadeiro ao redor dela, né, no decorrer dos livros. Ainda falta eu ler o terceiro, mas eu tô bem ansiosa porque eles são bem curtinhos, gente, tipo, dá pra ler numa tarde, assim. Esse aqui tem, por exemplo, o terceiro tem 226 páginas, é muito fininho, e eles são pequenininhos, então, assim, é bem rápido de ler, uma leitura rápida pra quem quer essa sensação, assim, de livro de ficção adolescente de volta, então tá aqui essa indicação de série de trilogia pra você. O próximo também é uma trilogia, que é X-Hall. Gente, eu não dava nada por isso aqui, mas fazia muito tempo que eu queria ler, e aí eu fui ler, e é muito bom, assim, tem suas partes ruins, né, não é perfeito, mas é muito bom de verdade, assim, são 3 livros, né, obviamente uma trilogia, e todos os 3, eles vão melhorando, assim, na minha opinião. Ainda não li o terceiro, mas eu tô com bastante expectativa, porque só vai melhorando. O segundo, eu acho que faltou um pouco mais de... Faltou alguma coisa de desenvolvimento no segundo, mas o terceiro, gente, eles deixaram tanto gancho que, olha, vai ser muita coisa pra explicar em pouco livro. E eu tô, assim, doida pra ler, porque eu sei que vai ser frenético. Eu vou ler numa tarde, que nem eu li esse e que nem eu li o segundo. Então vai ser, assim, são leituras rápidas e muito boas pra quem gosta desse tema, né? Eu comprei ele no sebo, tava bem baratinho, assim, no sebo. É uma das primeiras edições, essa daqui, inclusive. Nesse aqui, a gente vai ter uma menina, que ela é filha de um bruxo. Olha aí, outro bruxo, outra coisa de bruxo. E ela faz sem querer magia, né? Ela tenta ajudar as pessoas com a magia dela, só que aí não dá muito certo, nunca dá muito certo. E aí o Ministério tipo o Ministério da Magia, não é bem esse nome, mas enfim, eles resolvem que ela tem que ir pro reformatório, que é esse internato, que é X-Hall, porque, que na verdade é Hecate Hall, se não me engane, Hecate é o nome da escola, mas eles chamam de X. Aí ela tem que ir pra esse internato, porque ela tem que aprender a controlar os poderes dela, eles têm que ser invisíveis no mundo dos humanos, então ela tem que ficar mais escondida. Ela já tá chamando muita atenção. Todo mundo que chama muita atenção é mandado pra lá. E lá tem fadas, tem, tipo, bruxas, tem vampiros, então é bem legal. Aliás, tem um vampiro só, e eles explicam por que só tem... Aliás, tem 2 vampiros, e eles explicam por que só tem 2 vampiros, então qual é a dos vampiros. Eu acho isso muito legal, porque é a primeira vez em que os vampiros não são endeusados, assim, os vampiros são vistos de uma outra forma, então eu acho isso bem legal nessa história, eles reformulam isso, tem as fadas, então, assim, entram coisas um pouquinho diferentes que nos outros livros a gente não vai ter, e eu gosto bastante disso, dessa história. E é bem legal, gente, sério. Começa a acontecer algumas mortes dentro da escola, e aí fica todo mundo querendo culpar a melhor amiga da personagem, que é uma vampira, né, a melhor amiga dela. Então todo mundo acha que foi essa vampira, só que aí ela não acredita que foi isso, por conhecer a vampira, por saber como ela é, a personalidade, tudo. Então eu acho que é bem legal vocês lerem. Também tem representatividade LGBT, que ia mais. E é isso, gente. Muito legal esse livro aqui. Nenhuma chance. Outro livro que eu vou indicar pra vocês é o quê? É o plágio de Crepúsculo, que é Desejo, gente. Não é só a capa que é parecida, não é só a tipografia que é parecida, é um plágio de Crepúsculo esse livro aqui. Inclusive, ele cita Crepúsculo, o menino manda um livro pra ela que é Crepúsculo, e que tem uma frase do Edward. Então, assim, ele tá citando a magia antiga, digamos. O livro já começa igual Crepúsculo, ela tá indo viajar pra outro lugar que é frio, ou seja, e ela não quer ir, aliás, ela não quer ir, tem esse detalhe, ou seja, já começa muito igual Crepúsculo. Só que nesse caso, os pais dela morreram, e ela vai ficar com o tio dela, que ele é meio que diretor de uma escola interna, e aí ela vai pra lá, só que tá todo mundo falando em códigos, gente, tá todo mundo falando em códigos. A prima dela é incrível nesse livro, eu não sei como ela é nos outros, que daqui eu acho que é uma quadrilogia, mas a prima dela é incrível e ela vai começar a sofrer alguns atentados de morte nessa escola. Aleatoriamente, as pessoas querem matar ela, coitada. E aí ela não tá entendendo nada, todo mundo fala em código. E aí a gente tem aqui, tipo, vampiro, a gente tem lobisomem, a gente tem dragão. Gente, a gente tem dragão. Ah, é muito legal isso de ter dragão.
e de 3 bruxas, e então o universo é bem amplo e eu gosto como ela trata isso. Mas, né, é um plot de Crepúsculo em sua essência, né? A gente tem um carinha com passado sombrio, que ele é fortão, que ele vai proteger a mocinha, e ele é vampiro, e coisas assim, bem clichê do jeito que a gente gosta. Então, assim, se você gostou de Crepúsculo, você vai achar esse aqui um tico mais fraco, porque a linha temporal dele é muito mal escrita, mas você vai gostar desse livro no fim das contas, porque ele é muito bom pra passar o tempo, mesmo sendo gigante, assim. E a linha dele é muito mal escrita, porque todos os acontecimentos se passam em, tipo, 2 semanas. Então, você tem todo um início de um romance, tudo em 2 semanas. Eu sei que em Crepúsculo a linha temporal também é um pouco mal escrita, mas, gente, eles passam muito mais tempo entre a Bella conhecer ele e tudo acontecer. Tem uma época que eles ficam só conversando, até ela descobrir que ele é vampiro. E é muito diferente daqui. Então, né, a linha temporal desse é muito mal escrita. E por fim, o livro único, que é A Maldição do Mar. Já tem um vlog aqui de eu lendo A Maldição do Mar, eu vou deixar aqui nos cards. Nesse livro aqui a gente tem as personagens, são 3 bruxas que foram mortas pela cidade muitos anos antes, e elas voltam de tempo em tempo, né, pra tomar o corpo de meninas. Elas entram no corpo das meninas, só que ninguém sabe quem são as pessoas, e elas matam os rapazes. Então, quem tiver na água na época que elas chegarem, tem esse risco, né, de virar meio que um ocupante, né, um corpo que elas vão ocupar. E aí, é muito bom ter um meio, gente, ó, eu até marquei várias coisas, ó, tem vários post-its, mas o final me desagradou totalmente. Eu odiei como a autora tratou certa personagem e nossa, não, o final não é bom, mas assim, vale a pena ler por toda a vibe do livro, por tudo que ele cria, por tudo que vem acompanhando o livro, né, até chegar nessa parte do final. Inclusive tem gente que gosta desse final, que não tem problema com ele. Eu conheci pessoas que tiveram, mas conheci pessoas também que adoraram o final. Então assim, é muito relativo, tentem ler para tirar suas próprias conclusões, sabe? Se é realmente ruim ou não. Se você já leu, por favor, deixa aqui nos comentários se você é a favor do final desse livro ou não. Inclusive, se você já leu algum desses livros, me conta aqui como foi sua experiência, se você gosta ou não de Crepúsculo, se você é do time que ainda fala mal de Crepúsculo. Gente, eu sou da época que não gostar de Crepúsculo era famoso e eu gostava. Então, eu sou da época que eu fui criticada por gostar de Crepúsculo e hoje em dia, assim, eu falo livre e abertamente pra todo mundo que eu gosto de Crepúsculo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações, que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau.